Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Nosso estudo espiritual tem nos trazido para o livro de Levítico. O propósito deste programa de estudos é pesquisar a Bíblia um livro de cada vez. Desta forma, você pode aprender a aplicar as verdades de Deus para a sua vida. Nós estamos agora no terceiro livro da Bíblia, que é Levítico. Os primeiros 7 capítulos mostram ao sacerdote como fazer o sacrifício. O foco desses primeiros 7 capítulos de Levítico permanece nos sacrifícios. O livro de Levítico não somente ensinava o sacerdote a como fazer e preparar o sacrifício, mas detalhava todo o significado destes sacrifícios. Considerando que estes sacrifícios foram todos cumpridos no sacrifício de Jesus, que veio como Cordeiro de Deus para levar os pecados do mundo, existe muito do Evangelho de Jesus Cristo nesta instrução para o sacerdote, nos 7 primeiros capítulos do livro de Levítico. Já nos capítulos 8 ao 10, temos o foco voltado para os servos, ou sobre os próprios sacerdotes. Existe algo muito importante para o sacerdote nesses capítulos 8, 9 e 10. Aqui estava determinado todo o procedimento e o padrão que os sacerdotes deveriam manter. Existem verdades incríveis, maravilhosas nesses capítulos. O coração do livro de Levítico é encontrado nos capítulos 11 ao 22. Eu chamo esta parte do livro de santificação, a tenda de adoração. E os sacerdotes que lá oficiavam tinham uma declaração de Deus, um testamento que mostrava ao mundo inteiro que as pessoas escolhidas, as pessoas de Deus, deveriam ser santas, porque o seu Deus é santo. A ênfase dos capítulos 11 ao 23 é que o povo escolhido é para ser um povo distinto, um povo diferente, um povo separado do resto do mundo para Deus, portanto, um povo santo. A palavra santo significa aquele que pertence a Deus. Essas pessoas pertenciam a Deus. A Bíblia diz que eles eram o povo de Deus. Você já disse para seus filhos, quando eles estão saindo de casa: se lembrem, vocês estão representando essa família inteira, portanto mostrem a todos que vocês pertencem a mim, então, por favor, se comportem. Isso é o que o nosso Pai Celestial está dizendo às pessoas do mundo inteiro através da tenda de adoração ou o tabernáculo. No livro de Levítico, o Senhor Deus diz: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Vocês pertencem a mim. E do capítulo 11 ao 22 temos leis especiais que fazem o povo de Deus serem distintos, um povo único, um povo peculiar, um povo santo. Existem nesses capítulos muitas leis. Leis sobre todas as coisas, inclusive sobre a alimentação especial do povo de Deus. Mas uma coisa é real. Todas essas leis se resumem em uma só palavra: santidade. Pessoas que expressam a santidade são as pessoas que pertencem a Deus. Do capítulo 23 ao 25 temos o que chamo de os cultos. Há muitos dias santos na fé judia. Você os encontra registrados nos primeiros 5 livros da Bíblia. Já que os únicos que poderiam oficiar durante esses dias santos eram os sacerdotes, eles precisavam orientação especial de como proceder nesses cultos sagrados nos dias santos. Por exemplo, como conduzir um culto especial de Santa Ceia. Um jovem ministro precisa de instruções que mostrarão a ele o que e como fazer. E aqueles dias santos, por exemplo, a Páscoa, eram tão sagrados e especiais como é hoje a Eucaristia ou a Santa Ceia. Também nos dias de hoje, esses dias são especiais para os pastores e ministros em nossas igrejas. Quando você vem para essa parte de Levítico, sempre se pergunta a si próprio: por que Deus queria que o sacerdote lembrasse desses dias santos, como por exemplo a Páscoa? Por que Deus queria que o sacerdote lembrasse essas coisas? Todos esses dias santos nos mostram que Deus realmente estava requerendo alguma coisa. Deus sabia que aquele povo estava muito propenso a esquecer todas aquelas coisas. Sim, esquecer. Exatamente esse é o porquê, então, de Deus instituir os dias santos e todas essas cerimônias sagradas. Através de todos esses dias santos e cerimônias sagradas, era como que se Deus estivesse dizendo a eles: olha, não esqueçam,
Façam isso tudo e então se lembrem das minhas ordenanças e mandamentos. Eu chamo esta parte de os cultos, porque todos esses dias santos e cerimônias são descritas nos capítulos 23 a 25. Agora estamos chegando para os 2 últimos capítulos do livro de Levítico. Estes eu chamo de a rendição. O livro de Levítico, de Deuteronômio e Josué terminam de uma forma similar. Esses 3 livros se fecham com uma tremenda, e eu quero dizer tremenda mesmo, tremenda exortação para o povo de Deus obedecer à lei de Deus e ser um povo santo, pois para isso ele os chamou. Eles tinham sido libertados e salvos para este propósito, ou seja, ser santos. Essa exortação nesses últimos capítulos deste livro faz com que eles sejam muito dinâmicos. Moisés disse que tinha um problema na fala, ou não podia se articular muito bem. Como autor do Pentateuco, especialmente no final de Levítico e Deuteronômio, Moisés aparece muito eloquente. Algumas das mais eloquentes pregações registradas vêm de Moisés. No livro de Deuteronômio e no final de Levítico, nós temos uma pregação magnífica na qual Moisés exorta o povo de Deus a viverem como o povo santo de Deus, pois para isso foram chamados. Isto completa a minha avaliação ou introdução ao livro de Levíticos. Espero sinceramente que essas informações lhe ajudem a ler e a entender o livro de Levítico. O manual do sacerdote foi dividido em partes. Quero mostrar a você algumas bênçãos que nós encontramos quando conhecemos essas importantes partes, ou esses importantes pontos do livro de Levítico. Por exemplo, olhe para a primeira parte, os sacrifícios. Nesta primeira parte encontramos a bela verdade mostrada através do modo como o sacerdote foi instruído para oferecer sacrifício a Deus. Por exemplo, quando um pecador vinha para a tenda de adoração para ser perdoado, ele se encontrava com o sacerdote no portão do pátio. O sacerdote lhe instruía sobre o sacrifício e lhe mostrava o real significado daquela oferta. Deixe-me falar um pouco sobre este assunto que está registrado no livro de Levítico. Vamos observar essas instruções do sacerdote para o pecador. O pecador que trouxe o animal era instruído a colocar sua mão sobre a cabeça do animal. Pela morte do animal, o pecador tinha seus pecados cobertos e perdoados. O sacerdote sacrificava o animal e apresentava o seu sangue perante o Senhor. Este sangue era espargido por todos os lados do altar e na entrada do tabernáculo. Quando ele estivesse diante do altar de bronze, o sacerdote lhe instruiria sobre o significado do sacrifício. Isso adicionava outra responsabilidade ao sacerdote. Ele era o ensinador do povo de Deus. Quando o povo de Deus tinha uma questão, eles sempre perguntavam ao sacerdote. Ele sentava com eles e lhes instruía mediante a palavra de Deus. Portanto, quando o pecador estava para oferecer o sacrifício, o sacerdote lhes instruía a colocar suas mãos sobre a cabeça do animal. Quando o pecador fazia isto, isso demonstrava que o animal havia se tornado o seu substituto. Todos os seus pecados haviam passado para a cabeça daquele animal. A morte que o pecador merecia aconteceu pelo sacrifício do animal. Este era o significado do sacrifício. Os teólogos chamam todo esse cenário de substituição. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo interpreta a morte de Cristo como sendo ele o nosso substituto. Considerando 2 Coríntios 5, 21, a qual diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Podemos também considerar 1 Pedro 2, 24, quando Pedro diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Através desses ensinamentos dos apóstolos, vemos esta verdade de uma forma muito clara. Eu tenho ouvido pessoas falarem que o substituto não é assunto bíblico. Não é nada bom ouvir isso, porque, na verdade, esse assunto é intensamente bíblico. Esse ensinamento começa em Êxodo com a Páscoa e em Levítico com a tenda de adoração ou tabernáculo. Esse ensinamento é uma verdade fundamental no Antigo Testamento. O Novo Testamento aplica toda esta verdade para Jesus Cristo. Na verdade, o Antigo Testamento profetiza toda esta verdade que será aplicada em Jesus. Eles sabiam que o Messias estava para vir. E eles também sabiam que o Messias seria o cumprimento de todos os sacrifícios de animais. Profetas profetizaram sobre isso. Ouça o que disse Isaías 53, 6.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, o grande Deus, fez cair sobre ele, isso se refere ao Messias, a Jesus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse é um versículo maravilhoso. Esse verso começa e termina com a mesma palavra, a palavra todos. Você deveria fazer 2 questões sobre Isaías 53:6. Você acredita que está incluído nesse primeiro todos do verso, quando ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e se desviávamos pelo nosso próprio caminho? Você alguma vez já reconheceu? Isto me inclui? Eu estive andando em meu próprio caminho, no meu próprio modo, como um pecador, como uma ovelha. Eu acredito que é muito importante você confessar a sua necessidade e a sua fé no Evangelho de Jesus Cristo. Mas temos ainda o último todos. Você deveria perguntar a você mesmo: eu acredito que estou incluído nesse último todos desse versículo? Como você pode perceber, o primeiro todos é uma má notícia. Todos nós somos pecadores. Esta é a má notícia. Mas o versículo termina com uma boa notícia. O Senhor Deus Jeová tem lançado sobre ele, sobre Jesus o Cordeiro, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Você acredita que está incluído neste último todos? Se você acredita que está incluído neste último todos, se você realmente está incluído nesse último todos, então você está salvo. É isso mesmo. Então fique feliz, você está salvo. Isto é o que é necessário, acreditar para ser salvo, para nascer de novo em Cristo, como chamamos hoje. Esse é o fato principal do Evangelho. E tudo isto é belamente ilustrado para nós no livro de Levítico. Podemos descobrir em conexão com os sacrifícios que há momento na história de Israel que a nação inteira estava em pecado. Era momento de um arrependimento nacional. Os sacerdotes foram instruídos que se a nação inteira de Israel pecasse sem perceber e tivesse feito algo que Deus não queria que fizessem, todos eram culpados. Quando eles perceberam que realmente estavam em pecado, ofereceram um touro jovem em sacrifício pelos pecados. Eles o levaram para dentro do tabernáculo e os líderes da nação, agora muito importante, porque retrata para nós como o presidente, o secretário de Estado e todos os líderes do governo de hoje, todos eles colocaram suas mãos sobre a cabeça do animal e os sacrificaram na presença de Deus. Então seguiram os mesmos procedimentos do sacrifício regular pelos pecados. Dessa forma, os sacerdotes estavam oferecendo o sacrifício para toda a nação. E cada um estaria sendo perdoado. Será que isso não seria algo importante para se experimentar hoje em dia? Um arrependimento nacional de todos os pecados? Esta era uma prática descrita no livro de Levíticos. Eu acredito, existem muitas nações que precisam realmente de um arrependimento nacional, não é verdade? Pois é, o nosso tempo hoje já acabou, mas no próximo programa teremos mais, hein? Então até lá. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.